Olá, eu sou o professor Ego, do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Nessa videoaula a gente vai dando sequência ao capítulo 5 do livro didático do oitavo ano, e agora a gente vai estar falando sobre os ciclos de vida e essencialmente o ciclo de vida da nossa espécie. Quando a gente fala do ciclo de vida da nossa espécie, claro, também temos que pensar que existe o ciclo de vida celular e o ciclo de vida do organismo como um todo, né? Ou seja, as mitoses celulares que levam ao desenvolvimento dos tecidos e, a partir do desenvolvimento dos tecidos, né, o próprio indivíduo ele acaba tendo, né, o seu desenvolvimento ao longo das fases da vida, né? Ou seja, uma criança, ele se desenvolve, né, jovem, adulto, envelhece e posteriormente ele acaba morrendo, né? Esse é o ciclo de vida praticamente pensado em todos os seres vivos do planeta, né? E, pois bem, o que é uma coisa interessante de a gente destacar, assim, né? E, primeiro, quando a gente fala de educação, né, no caso a gente está aqui usando, né, lembrando, né, usando o livro didático como referência, e a gente, como aluno em casa, né, e eu também já fui aluno, e todos os professores, todos já foram alunos um dia, é interessante a gente pensar nos tempos de aprendizado que cada ser humano tem, né? Se quando a gente fala do tempo de aprendizado, o aprendizado ele está associado ao desenvolvimento completo de certos tecidos, inclusive os tecidos que compõem o nosso cérebro. Ou seja, por exemplo, se eu pegar vários alunos do oitavo ano, isso não significa que todos eles têm o mesmo tempo de desenvolvimento dos tecidos, né? Ou seja, as mitoses, elas ainda podem ser mais recentes em determinado aluno e elas podem ser mais atrasadas em outro aluno. Isso não significa que um aluno é pior ou melhor que o outro, isso significa que existe um tempo de cognição e aprendizado que tem que ser respeitado em função dos desenvolvimentos dos tecidos, que estão associados à infância, ao bebê, à infância, à adolescência, à fase adulta e à velhice, né? E tanto que se a gente observa o comportamento humano durante toda a sua vida, a gente vê ápices de comportamento sexual, né, ápices de comportamento reprodutivo, né, que os tecidos das células reprodutoras lá, né, dos órgãos reprodutores, eles estão funcionando em seu pleno funcionamento, ou seja, estão na época do ser humano se reproduzir. Tanto que quando a gente olha o ciclo de vida de uma forma mais ampla, quando, por exemplo, retornando uma mulher, existe um momento da vida da mulher que os óvulos eles acabam, ela para de liberar óvulos e os óvulos eles deixam de funcionar, né? Ou seja, a mulher ela entra na menopausa, ela deixa de ter o ciclo reprodutivo dela porque os tecidos eles já envelheceram a tal ponto que eles não mais conseguem reproduzir, né? Isso é uma coisa de essencial importante quando a gente pensa no desenvolvimento humano, né? Porque não só olhar pelo lado das fases da vida, né? Infância, né? Adolescência, fase adulta, velhice, mas a gente também entender que por trás desse processo existe um processo celular que, na verdade, é a base e responsável por todos os comportamentos que a espécie humana ela apresenta durante todo o seu ciclo de vida. Bom, e agora aqui só ilustrando, né, um pouco, né, a adolescência e os hormônios, né? Eu acabei de citar que existem fases da vida que o ser humano está no seu ápice hormonal, reprodutivo, né? E é interessante a gente destacar também que é na adolescência que talvez a rebeldia se aflore, né? Os questionamentos, comportamentos, às vezes, que são incompreensíveis pelos pais, pelos professores, eles tendem a se aflorar nessa época exatamente por causa dessas cargas hormonais que são despejadas no nosso corpo, né? O ser humano, o jovem, no caso o adolescente, ele está lidando com várias transformações hormonais dentro do corpo, e às vezes existe uma incompreensão já previsível e totalmente entendida que esses hormônios, quando eles começam a aflorar, tanto na mulher quanto no homem, eles provocam várias dúvidas, né, vários sentimentos, vários questionamentos sobre esses processos que começam a se apoderar do seu corpo. E sem devida instrução, pode ser que fiquem sequelas, né? Ou seja, tipo, os jovens, por falta de uma instrução devida, né, de como estar se comportando em relação aos seus hormônios, às suas mudanças corporais, acabam desenvolvendo algum trauma, alguma coisa que talvez impeça eles de desenvolverem relações saudáveis durante a sua vida. Então, é uma fase da vida que a gente tem que ter uma
não na questão de uma preocupação maior, mas no sentido de uma orientação mais intensa, uma orientação mais abrangente, que consiga, né, dar um amparo para esses questionamentos que surgem durante a adolescência. Né? E claro, devido aos dispositivos biológicos, aos tecidos, as células se dividindo, sofrendo mitose, sofrendo meiose, e agora que a gente vai ver, né, o desenvolvimento dos hormônios sexuais, né, que são, no caso tanto do homem quanto da mulher, eles são originados, né, e daí é uma coisa muito interessante, porque o nosso corpo ele tem um cérebro, o cérebro tem várias glândulas, vários órgãos anexos, né, o bulbo, a hipófise, o cerebelo, que fazem com que essa central de comando ela seja responsável por todas as reações e interações entre tecidos e também as mitoses celulares do corpo. Né? Então, é óbvio que o comando do corpo para que ocorra a produção de hormônios em certos tecidos, nas gônadas masculinas e femininas, né? Aumenta a oleosidade da pele, pelos crescem pelo corpo. Então, todo esse starter, esse começo dessa divisão celular, se dá no cérebro, especificamente na hipófise, né, que é onde vai ser dado o comando para as outras glândulas do corpo produzirem tanto, né, no caso do homem, a testosterona, e no caso da mulher, a progesterona, né, o estrógeno, que são os hormônios sexuais presentes nas mulheres e que são os hormônios que acabam dominando o ciclo menstrual e reprodutivo também das mulheres. Né? E agora dando uma ênfase nos sistemas genitais, né? Vamos falar um pouco do sistema genital masculino e um pouco do sistema genital feminino. Aqui, né, toda a estrutura do órgão genital masculino, né, desde a base escrotal, o testículo, o epidídimo, a uretra, a glândula uretral, próstata, né, todos os, né, como vocês estão vendo, eu estou usando o livro didático, e vocês podem estar consultando todos esses nomes também no livro. Né. E qual que é a grande importância, e a gente está destacando isso aqui, né? Hoje em dia, se sabe que a reprodução, ela, querendo ou não, ela cobra um organismo saudável, né? E além de a gente estar se apropriando dos conhecimentos sobre os nossos órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher, o principal sentido é que a gente tenha uma perspectiva de como lidar com a nossa saúde e futuramente dos nossos filhos, até em relação à nossa alimentação, porque, querendo ou não, ela afeta diretamente nossos hábitos alimentares, o tabagismo, o alcoolismo, uma alimentação totalmente desregulada, elas acabam por influenciar a própria gênese nossa, a própria hereditariedade. Né? Então, isso também funciona como um pensamento que justifica a gente dar uma atenção maior nesses assuntos. Pois bem, o que compõe, né? Qual que é a ideia do sistema produtor masculino? Né? É exatamente produzir o gameta, né? Produzir os gametas, produzir os espermatozoides e também construir um meio, ou seja, produzir líquidos, né? No caso, a gente tem a vesícula seminal, a próstata, que vão produzir líquidos para que esses espermatozoides eles consigam ter, no caso também, agora pensando na adaptação à água ainda, né? Para eles conseguirem estar chegando ao óvulo. Né? Então, o que acontece? A gente tem a próstata, que vai produzir o líquido prostático, e a vesícula seminal, que vai estar produzindo o sêmen, o líquido seminal. Né? E o espermatozoide, propriamente dito, ele é produzido no testículo, né? A partir das meioses, ou seja, a redução do material genético, e também a diferenciação, né? Como a gente vai ver, e a gente já viu, né? Que na meiose a gente tem a redução do material genético e durante a meiose também existe lá o crossing over, né, que é uma forma de você ter o homem produzir lá milhares de gametas, milhares de espermatozoides, mas todos esses espermatozoides eles possuem informação genética diferente entre eles. Né. Isso impede que, por exemplo, um pai e uma mesma mãe tenham 3 filhos, todos idênticos, mas com idades diferentes. Né. Então, essa é uma coisa importante a gente destacar. E aí, voltando a falar, né, da ejaculação, né, de como que acontece a ereção, né, o pênis ele é repleto de vasos cavernosos, né, então ele não tem osso, né, ele tem
é só um tecido que, devido à estação, né, o sangue é bombeado com mais força pelo coração para esses corpos cavernosos que provocam a ereção. Né? E aí, no caso de uma eventual relação, acontece a ejaculação. E na ejaculação, a gente vai ver que 10% apenas do material que é ejaculado é espermatozoide. Né? E a gente vai ver que 60% do material é o sêmen, né? Que é o material produzido na vesícula seminal, e 30% que vem da próstata, ou seja, o líquido prostático. Então essa é a composição inteira no caso do sêmen masculino, né? Do material que é expelido na ejaculação ali, e é expelido todo esse material já levando em conta a acidez que ele pode encontrar no canal vaginal, né? Tendo que o pH da vagina ele acaba sendo um pH mais ácido, né? E já se adaptando a essa condição que vai se encontrar ali, tanto o líquido prostático como a glândula, né? Ou seja, todo o líquido seminal do homem, ele tem substâncias para equilibrar esse pH, né? E fazer com que o espermatozoide consiga chegar ao óvulo. E aí é interessante também a gente pensar que vários casais às vezes encontram dificuldades para conseguirem ter filhos, né? E aí essas dificuldades elas podem estar relacionadas a uma acidez muito alta do pH vaginal ou uma deficiência do homem em regular esse pH, né? E ter ali no líquido seminal uma substância básica suficiente para neutralizar esse pH, ou a própria anatomia do órgão, né? O formato do útero da mulher, o formato do pênis do homem. Todos esses mecanismos da reprodução, eles acabam por explicar certas dificuldades, assim como certas facilidades que alguns casais têm em fazer filhos, né? Então isso é uma coisa muito interessante a gente destacar, porque são conhecimentos que remetem à nossa espécie. E aqui, né, é interessante, aqui uma curiosidade que o livro didático traz, e sempre lembrando que a gente está buscando nessa aula a interação do livro didático, incentivar que você, aluno em casa, você use o livro didático, né? E essa curiosidade aqui, né? De por que os testículos ficam fora do corpo, né? Se a gente olhar os equivalentes na mulher aos testículos do homem, que são os ovários, eles se localizam internamente no corpo, né? Eles estão protegidos lá dentro, né? E no homem, os testículos estão para fora do corpo. E exatamente isso tem a ver com a temperatura que é necessária para que haja a produção dos espermatozoides, né? A temperatura corporal média do ser humano é de 36 graus e meio. E de acordo com se a gente, né, no caso dos homens, né, eles vão observar isso com muito mais propriedade, no frio, a tendência da bolsa escrotal, dos testículos, ela se aproximar do corpo, ficar mais interna, ou seja, buscar mais calor. E quando está muito calor, o tecido, os músculos, eles relaxam, deixando o testículo mais externamente, né? Ou seja, tentando diminuir a temperatura, porque tem uma temperatura ideal para que exista a produção dos espermatozoides. E agora a gente vai dar sequência, né? E a gente vai ver o sistema genital da mulher. E aqui entra um pensamento muito interessante. Quando a gente olha a genética feminina e a genética masculina, a gente vai observar que a mulher apresenta os dois X, né? O cromossomo feminino é XX e o cromossomo do sexo masculino é o XY. Quando a gente olha para os XX e XY, o Y do homem, ele é um X com uma perna atrofiada. Então, o que isso remete, né, a gente pensar? Que o homem ele tem menos informação genética que a mulher. E quando a gente olha para a vida de um homem e para a vida de uma mulher, é natural que ela tenha mais informação genética, porque ela tem todo um aparato no seu corpo, uma série de ferramentas que são utilizadas para reprodução, ou seja, para você gerar um filho, para você conseguir amamentar um filho. Então, todo esse mecanismo, todas essas ferramentas que a mulher tem, elas são expressas também no seu material genético, né? Tendo visto que tem uma carga genética maior que a do homem, exatamente para estar expressando todas essas características físicas aqui, né? No caso, a vagina, o útero, o ovário, que são os órgãos diretamente relacionados à reprodução, né? E dando, né, uma ênfase à reprodução, né, a mulher ela também vai entrar numa fase reprodutiva, né, ela vai atingir a adolescência,
E aqui uma coisa muito interessante, que diferente dos homens, as mulheres, elas nascem com os gametas prontos, né? E os homens não, eles começam a produzir o gameta após uma determinada fase da vida, né? E qual é a diferença, né? O fato é que a mulher, ela nasce com os gametas prontos, né? Ou seja, os gametas femininos, eles são formados no terceiro mês de gestação. Ou seja, no terceiro mês de vida da mulher, quando ela está lá dentro da barriga da mãe dela, é quando esses gametas, esses óvulos, eles vão ser produzidos. E aí eles, claro, eles são travados numa etapa lá da divisão celular. E aí só quando ela atinge a puberdade, né, quando os hormônios lá começam a ser descarregados no corpo pelas glândulas, é que esses óvulos eles são liberados. E quando esses óvulos começam a ser liberados, a mulher ela começa a entrar no ciclo de reprodução, ou seja, o ciclo ovulatório dela, né, que a gente remete, né, ao ciclo menstrual, né, ou a menarca. Cada região do Brasil acaba trazendo um nome diferente para a gente tá falando desses assuntos, né? Mas na verdade, né, a gente está falando propriamente do ciclo menstrual, da desfoliação do útero, né, da liberação do óvulo pelo ovário, e todo esse período é o período que a gente observa, né, quem convive com mulher, a gente consegue ter uma noção boa do que significa esse ciclo, né? Isso também não significa que o homem também não tem os seus ciclos hormonais também, né? Porque não é só a mulher em específico que sente as alterações hormonais do corpo, né? Os homens também são submetidos a essas alterações hormonais. Só que às vezes elas não são tão evidentes no caso das mulheres. E aqui a gente ilustrando, né? Usando o livro didático, né? O formato completo do sistema reprodutor feminino, né, a vagina, o útero e os ovários e as tubas uterinas, que é o caminho que o óvulo percorre para chegar no útero, né? Então, aqui é onde ocorre o contato com o pênis masculino, né? O material genético masculino ele é inoculado aqui dentro, né, liberado aqui dentro, e os espermatozoides eles vão procurar o óvulo mais ou menos nessa região da tuba, né? Posteriormente, esse óvulo fecundado, ele vai por movimentos peristálticos, por estímulos hormonais, ele vai se locomover até mais ou menos essa região do útero onde acontece a nidação, que é onde o óvulo fecundado se liga à parede do útero e estabelece uma estrutura que futuramente a gente vai identificar como sendo o cordão umbilical, que estabelece todas as ligações do bebê com a mãe, né? E aqui mostrando o óvulo e a zona pelúcida, que é aonde os espermatozoides eles alcançam aqui, né? Ou seja, quando ocorre a fecundação, né, ocorre a ejaculação, milhares de espermatozoides eles atingem a zona pelúcida, mas apenas um espermatozoide, e aí de novo, existem sinais químicos, sinais hormonais, que fazem com que o óvulo ele permita a entrada apenas de um espermatozoide na fecundação, né? No caso da espécie humana, é praticamente possível que mais de um espermatozoide atinja o centro do óvulo, né? Então, tem uma série de reações químicas na parede do óvulo, agindo com o acrossomo, né, a ponta dos espermatozoides, lá, a estrutura que aponta o espermatozoide, e aí, aquele que atinge antes entre a zona pelúcida e a membrana do óvulo aqui, esse espermatozoide que atinge antes aqui, ele libera seu material genético lá dentro, e isso provoca uma reação enzimática, hormonal, né, que impede a entrada de outros espermatozoides dentro do óvulo. Por isso que a nossa espécie, né, tem 23 cromossomos vindo do espermatozoide, no caso do macho, né, do gameta masculino, e 23 cromossomos presentes aqui dentro do óvulo, né? Se entrasse outro espermatozoide, a gente ia ter uma aberração, né? A gente ia ter algo que não é concebível, né, na espécie humana, que seriam 3 gametas numa célula germinativa, né? Então isso é uma coisa que não ocorre, exatamente por causa de todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês aqui, né? E agora aqui, né, falando um pouco do ciclo menstrual feminino, né, mostrando o que acontece com a parede do útero, né, e por que acontece a menstruação, né, ou seja,
No início, né, aqui, ó, a mucosa do útero, ela fica espessa, né, ela se programa para a fecundação, né? Ou seja, naquele momento que a mulher está liberando o óvulo, que ela está lá no dia fértil dela, é o momento que o útero está mais apto a receber um óvulo para se desenvolver. Aí o que acontece? Se a mulher ela não estabelece essa relação, esse útero, essa parede muscular do útero que estava programada para se tornar elástica, para abrigar um bebê, ela não acontece. E aí, como não acontece, a mulher ela entra, né, existe uma nova descarga hormonal no corpo para que ela desfaça essa parede, para que ela libere toda aquela parede muscular que se criou, tendo em vista que não houve fecundação, né? E aí, inclusive o óvulo junto, eles são descartados através do processo que a gente chama, né, vulgarmente de menstruação, ou seja, que representa, né, essa palavra menstruação nada mais é que a desfoliação do útero, ou seja, a escamação, né, o útero ele começa a descamar e, é claro, é feito de células, né, de coloração vermelha, né, do sangue, e a mulher acaba liberando isso durante a menstruação. Assim que ela acaba de expelir toda essa parede que se criou, esse músculo, né, de forma vulgar, que se criou ali para estar recebendo um bebê, após terminar isso, ela inicia de novo o seu ciclo, a parede do músculo do útero ela começa a se tornar espessa novamente, claro, devido aos estímulos hormonais, né? E se inicia um novo ciclo da mulher, tornando ela apta a se reproduzir, né? E posteriormente a gente vai ver como que os anticoncepcionais eles agem durante esse processo.